Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma reflexão, uma breve reflexão. Como o nome já diz, reflexão, logo não será um estudo minucioso, né? Bem, não dá para fazer, porque eu quero tratar hoje, em breves palavras, sobre o dízimo no Antigo Testamento. Eu vou ver se eu consigo ampliar vários temas aqui, juntar vários temas para fazer uma reflexão bem ampla sobre várias questões e depois você pesquise aí. Meu texto é Malaquias 3:10, que diz assim: Trazei todos os dízimos, aí aqui é diferente um pouco, para o armazém, porque aqui é a versão King James, trazei todos os dízimos para o armazém, ou a casa do tesouro, em outras, que onde era guardada os cereais, as coisas de alimento, né? Para que haja alimento na minha casa, e provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para preenchê-la, ou para recebê-la, para acolhê-la. As pessoas utilizam esse texto aqui de Malaquias 3:10 para, infelizmente, forçar os irmãos a dar o dízimo. É uma tragédia. Porque, evidentemente, qualquer um que usar um pouco de raciocínio, um pouco da mente, da inteligência que Deus deu, compreenderá que não há como uma instituição funcionar sem dinheiro. É necessário dinheiro para aluguel, é necessário dinheiro para conta de luz, para conta de água, para internet, para manter o banheiro limpo, manter a igreja limpa, cadeira e etc. E além disso, ainda tem aqueles obreiros que foram separados pela igreja para servirem aos irmãos, à congregação em tempo integral, e esses realmente, desde que desempenhem bem a sua função, não é qualquer um, são dignos do seu sustento. Isso aí é claro, quando Paulo, em Coríntios, se eu não me engano, ele faz uma referência, quando ele está justificando lá que os obreiros têm o direito de receberem a ajuda das igrejas. Ele fala lá que Deus ordenou no Antigo Testamento: não atarás a boca ao boi que debulha. Por quê? Porque o boi está trabalhando lá, na colheita, o cara está conduzindo os bois lá no trabalho, vão caindo algumas sementinhas e o boi vai comendo, porque Deus falou, é justo. Vai tampar a boca do boi, ele que está trabalhando, ele não tem direito nem de comer aquela colheita que vai caindo lá no chão. Então não faça isso, é injusto. O boi tem direito, porque ele está trabalhando. Então deixa ele livre, deixa a boca dele livre, de vez em quando ele ir mastigando alguma coisa, né? Aí Paulo fala, vocês pensam que Deus disse isso, visando só o boi, o bem-estar do boi? Deus falou, não, ele estava fazendo uma referência, Deus já estava pensando na igreja futura. Que Jesus disse, ide pregar o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos. Então é necessário o sustento do obreiro, principalmente do missionário que sai ao campo. Como é que ele vai trabalhar e evangelizar ao mesmo tempo? A não ser que seja aqueles fazedores de tendas, que tentam imitar Paulo e vão para o campo. Lá eles conseguem um trabalho, geralmente são médicos, engenheiros, professores e etc. Aí eles conseguem emprego lá no país que eles vão pregar o evangelho, e lá eles conseguem pregar o evangelho e ao mesmo tempo sobreviverem através do seu trabalho. Mas não é o caso, porque isso aconteceu só com Paulo. E Paulo disse, eu tenho o mesmo direito que os outros apóstolos. Como Pedro, por exemplo, que carrega até a mulher para onde vai. E a igreja sustenta. Mas eu abro mão desse direito. Paulo falou, eu abro mão desse direito
para não pôr empecilho à pregação, porque uma vez que você recebe o dinheiro de uma igreja, você não pode falar o que você quer. Se você desagradar os obreiros lá, a liderança, eles não te pagam mais o salário. Paulo falou, então eu vou fazer tenda quando der, quando vier alguma ajuda, porque sempre vinha, né? Algumas igrejas ajudavam Paulo. E Paulo, obrigado, bem-vindo, mas eu não estou cobrando o dinheiro de vocês porque eu tenho interesse no que é de vocês. Eu quero é que vocês aprendam a doar. Né? E assim vão crescendo mais em amor. Para imitar o Senhor Jesus Cristo, né? Que o próprio Jesus disse que é melhor doar, né? Dar dinheiro, ajuda alguém do que receber. E o próprio Paulo falou assim, eu gastarei e me deixarei gastar. Eu gastarei meu dinheiro e gastarei minha vida na obra de Deus. Então a igreja pega esse versículo, a maioria das igrejas, a igreja católica, as outras igrejas, tudo pega esse versículo aqui, a igreja protestante, todas, quase todas. E ficam lá pondo medo aos irmãos. Os gafanhotos que falam em Joel já são transformados logo em demônios. Se você não der o dízimo, você é um ladrão, você está roubando a Deus, e o demônio vai botar doença, botar miséria, botar pobreza em tua casa. As pessoas, coitadas, né? Eu sou obrigado a dizer, coitadas, acabam entregando aquele dízimo ali, mesmo quem ganha um salário mínimo. Alguns deles com toda a fidelidade, pensando que estão dando para Deus, né? E isso é bom. Mas é debaixo de uma ameaça. Debaixo do medo. Se eles não derem, eles vão. A casa dele vai cair, a comida dele não vem, não vai ter água, não vai ter roupa, não vai ter nada para sobreviver. Então ele vai lá e dá o dízimo. E tem os gananciosos que dão o dízimo para Deus dar mais para eles, né? É tipo uma barganha, uma troca. Mas esse acordo aqui, essa cobrança que Deus está fazendo é ao povo, é à nação de Israel, porque tinha um acordo, um pacto, uma aliança, um contrato. Um contrato feito em duas partes. Eram as duas partes do contrato. Era um acordo... não era um acordo unilateral. Era um acordo bilateral. São duas partes envolvidas. Isso aí é antigo. Se pesquisar no Antigo Testamento e nas culturas antigas do Oriente Médio, você vai ver que sempre existiu esse acordo entre um rei, o suzerano, e um vassalo. Mas os dois tinham que cumprir o acordo, né, o contrato, as cláusulas do contrato. Então Deus havia prometido que ia abençoar Israel, ia fazer Israel prosperar, ia expulsar os gafanhotos, as pragas, ia fazer a chuva cair no momento certo, ia afugentar os inimigos, e etc. Ia haver fartura, e todo mundo ia olhar para Israel, ia ver que Israel era próspera, porque, né, era um povo próspero, e as nações iam glorificar a Deus por isso. Quando você chega e aplica isso para a igreja, para os cristãos do Novo Testamento, que já não estão mais naquele pacto, a igreja não é Israel, a igreja é um povo, é uma mistura de israelitas, né, judeus e gentios, povos de outras nações. Quando você aplica isso para a igreja, você mata o texto e acaba matando a igreja, matando a vida espiritual da igreja. Porque Paulo disse, olha, façam, doem, mas não forçado, mas por amor. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. E não forçado, porque isso não será agradável a Deus, forçado. Primeiro, eu não sou contra o dízimo. Eu sou a favor. Mas não da forma como é feita.
Porque a forma como é feita é uma forma que estrangula a palavra e estrangula a fé dos irmãos. A igreja deve repensar essa questão e analisar outro meio, outro modo de incentivar os irmãos a contribuírem com a obra de Deus, mas não debaixo de maldição, debaixo de medo, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque tem uma nova lei agora da vida, né? Mas embaixo tem a vida vivificada pelo Espírito, o Espírito que dá a vida. Paulo fala, nós não estamos mais sujeitos à lei que gerava a morte. Agora é um Espírito que vivifica, que dá vida. Então aí a igreja se vê naquela situação. Bom, se eu der o dízimo, os irmãos, né? Se eu der o dízimo, Deus vai me abençoar, eu vou prosperar, eu não vou adoecer, eu vou ser o cara mais rico do meu bairro. Aí você dá o dízimo, aí quando chegar a hora de trocar um botijão, você tem que comprar fiado. Pegar o dinheiro emprestado, ou comprar carvão ou lenha para cozinhar, porque você não tem o dinheiro. Então aquele versículo, essa promessa de Deus não se cumpriu em sua vida. Por que essa promessa de Deus não se cumpriu? Porque essa promessa não foi feita para a igreja, foi feita para Israel. E ainda vai se cumprir. As promessas que Deus fez para o Israel ainda irão se cumprir todas, literalmente, ao pé da letra. Entendeu? Então, quando você quer encaixar uma coisa que foi feita para Israel na igreja, não dá certo. É como se você quisesse forçar uma peça do quebra-cabeça e encaixar ali sem ela ser dali. Entendeu? Quase todas as igrejas fazem isso. Enrola o texto, enverga o texto, bate com a marreta, serra algum ferro para poder dobrar, para poder caber dentro daquele sistema hermenêutico, né? Daquele sistema de interpretação, aquela forma que a igreja pratica. Isso não é legal. Eu não sou contra o dízimo e, por exemplo, o John Wesley e Charles Wesley, os irmãos Wesley, eles davam o dízimo de 70% a 90%. Não era nem dízimo, né? Porque dízimo é a 10ª parte. Eles doavam o lucro deles, dos ganhos, como cantores e tal, essas coisas, escritores, 70% a 80%. Eu fui pesquisar o do Champlin, aqui, sobre essa questão de dízimo, falou, não, o dízimo não é bíblico para a igreja. Ele falou, eu dou 70% a 80% para caridade, para a obra de Deus, para evangelismo, para missões e tudo. Esse negócio de 10% é uma mesquinharia, uma mesquinhez. Então, o cara que nega o dízimo, pode ser chamado de miserável, mas o que dá 10% ali contadinho, achando que está cumprindo uma norma, uma lei, para poder ser justificado por Deus, é tão mesquinho quanto o que não dá nada. Não é vantagem você pegar aqueles 10% achando que está se justificando diante de Deus. Como se a gente fosse justificado pelas obras. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Mas aí, veja, eu sou a favor, eu não... 10%, que 10%, rapaz? Você vê, o Novo Testamento é tão claro a esse respeito, que em determinado momento, quando a igreja estava no começo lá, avivada, todo mundo cheio do Espírito Santo, os irmãos começaram, aqueles que tinham posses, herdades, fazendas, casas, sítios, essas coisas, começaram a vender as propriedades e depositar o valor, a quantia lá X, né, aos pés dos apóstolos, para ele fazer a distribuição com os pobres. E aí Paulo fala, Lucas fala, né, para, se eu não me engano, para se cumprir o que foi dito no Antigo Testamento. Quem tinha muito não sobrou e quem tinha pouco não faltou. Mas quando Ananias e Safira viram aquilo tudo, e eles tinham herdades também, eles venderam a propriedade, pegaram aquele dinheiro, retiveram uma parte e colocaram o resto aos pés dos apóstolos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, falou assim, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração
Porque você mentiu, dizendo que vendeu por X, quando na verdade você vendeu por Y. Por acaso não era teu? Você não podia ficar com o tanto que você quisesse, era teu. O dinheiro era teu. Ninguém te obrigou, ninguém te pediu. É voluntário. Mas porque você mentiu, agora você vai morrer. Puf, caiu no chão e morreu. Quando a esposa dele chegou, Safira, pouco tempo depois, o corpo ainda estava morno ainda na sepultura. Ananias, Safira, foi portanto mesmo que vocês venderam a herdade? Foi. Pois ó, os caras que sepultaram o teu marido vão te sepultar também. Uf. Oh, geração. Mentiste ao Espírito Santo, Paulo disse. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Vocês não mentiram aos homens, mentiram a Deus. Mentiram a Deus, não a mim, nem aos homens. Então você vê aquilo que não era forçado. Pedro explicou direitinho. Ó, era teu, você dava se você quisesse. Mas não precisava você fingir que tinha dado tudo, quando na verdade você não deu. Você queria parecer fiel, e ser piedoso sem ser. Não custaria nada para você dizer, ó, vendi por 100 mil, toma aqui 50, eu vou guardar esses 50 aqui para uma reserva. Estava de boa. Daí veja, agora preste atenção. Uma das coisas que fez com que essa cobrança de dinheiro se tornasse tão repelente, tão repulsiva, tão imoral, foi a igreja querer ser grande, como o mundo. Seus grandes prédios, grandes construções. Isso começou, talvez, no século IV. Antes, as igrejinhas lá da igreja primitiva eram casas, coisas simples. Tinha lá um templo, né, lá, um salão que eles construíam em casa para abrigar a comunidade ali e tal. Mas não era essa coisa. Isso aí aconteceu quando Constantino declarou o cristianismo, religião, o imperador, né, Constantino, declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Desculpe. Daí, além dele construir grandes templos, né, para a igreja, ainda pegou alguns templos que haviam sido dedicados a outras religiões, a outros deuses, e começou aquela coisa toda de bispo e não sei o que, sabe? Começou a engrandecer, entendeu? O líder cristão começou a querer achar que era o chefão, era o comandante, era o maior, o maioral, contrariando totalmente o ensino bíblico, porque o que é que a Bíblia diz? Jesus disse, ó, aquele dentre vós que quiser ser o maior, quiser ser o chefão, o líder, o cabeça, se torne o menor e passe a servir, seja um servo. Não é ser um cara todo enfeitado, com coroa, com tudo, não, isso aí é totalmente antibíblico. Então a igreja perdeu a simplicidade. Agora um pastor que ele quer construir uma igreja, ele quer uma catedral para fazer um nome para a denominação dele e para ele, que ele quer ser convidado, né, pelos políticos, o pastor fulano de tal, da capela, não sei o que, da mega igreja, não sei o que, do templo, não sei das quantas, do tabernáculo, não sei das quantas. A igreja perdeu a simplicidade automaticamente. Inevitavelmente perdeu o poder, perdeu a presença de Deus dentro dos templos. Você entra dentro do templo, você vê aquela coisa monstruosa. Você faz isso que nem os discípulos estavam mostrando o templo lá em Jerusalém para Jesus. Olha, Senhor, que coisa maravilhosa, olha só, que maravilha. Jesus falou, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, rapaz. Então, quando a igreja perdeu essa simplicidade, ela automaticamente perdeu o poder. Quando perdeu o poder, perdeu a direção do Espírito Santo e perdeu o objetivo. Agora o objetivo mais não é ganhar almas, não é glorificar a Deus. O objetivo agora é crescer. Foco, força e fé. Foco, força e fé. É os temas aí que tem hoje em dia. E aí a pessoa, agora ele não é mais um servo. Ele é um líder. Ele é quem dá as ordens.
Ele é o dono da igreja. Ele é o chefão. Não tem quem bata com ele. Se bater com ele, você tem que cair fora. Eu estava congregando numa igreja, eu fiz um questionamento justo, que a igreja não estava evangelizando, não tinha objetivo. O pastor falou assim, ó, aqui não. Aqui eu não aceito questionamento. Sabe foi o que eu disse? Eu disse assim, pô, eu não congrego mais aqui. Uma igreja que o cara comprou a cadeira no presbitério, para ser presbítero. O cara falou assim, eu só fico aqui se eu for ser presbítero. O cara com o dízimo, ó. Entendeu? Aí, não, tá bom. Aí confessou com o pastor chefão, né, o dono da igreja. E aí, não, deixa ele lá. Aí o cara tá lá, atrapalhando o culto. Mal sabe ler, não sabe pregar, não sabe ensinar. E é um presbítero da igreja. Segundo ponto. Como a igreja perdeu a simplicidade e quis imitar a grandeza do mundo, desobedecendo a palavra de Deus que diz, não deseja as coisas grandes, mas amoldai-vos às simples. Foi o que Deus fez, né? Quando Deus se encarnou no ventre de Maria, uma simples mulher, de uma simples vila, noiva de um simples homem. O próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Majestoso, Criador do céu e da terra, Criador do universo. Não é só Criador dessa bolinha aqui, não, de terra, não. Criador do universo inteiro. Foi humilde demais. Jesus foi muito humilde. Deus foi muito humilde. Deus ter vindo aqui em pessoa, pregar para nós, se revelar para Abraão, se revelar para uns homens pecadores. Deus veio lá e se revelou, foi se revelando, ensinando, guiando o povo, enviando profetas. E por último, ele mesmo veio e se revelou na pessoa de Jesus Cristo, que é o grande revelador do Pai. Ele sofreu, passou fome, passou sede, passou frio, foi humilhado, desprezado. Não aceitava nem que ele pregasse nas sinagogas deles. Expulsavam da sinagoga, expulsavam da vila, da aldeia. E um querendo matar, outro querendo apedrejar. O próprio Deus. Então, para não perder o fio da meada aqui, e Deus é uma pessoa simples, Jesus é uma pessoa simples, os apóstolos eram pessoas simples, os grandes heróis da fé eram pessoas simples. Como a igreja perdeu a simplicidade e buscou imitar o mundo, querendo a grandeza do mundo, querendo o reino que Satanás ofereceu a Jesus, Jesus disse, não, importa adorar a Deus, só a Ele eu adoro, porque está escrito, só o Senhor Deus tu darás culto, adoração. E aí, a igreja, por causa do templo, então tem que haver alguém para ocupar os cargos administrativos desse grande reinado. Que os obreiros agora não são irmão. Vai chamar um pastorzão desses grandão aí de irmão. Vai chamar um desses caras aí que se autodenominam bispos, apóstolos. Vai dizer, ô irmão. E ele vai dizer, irmão? Que irmão, rapaz? Sou bispo, rapaz. Sou pastor. Sou apóstolo. Agora, aqueles cantorzinhos. Eu não gosto disso, mas os irmãozinhos, né? Cantores. E gravavam um LP, um CD. Botava ali na porta da igreja. Quando ele ia cantar na igreja, ele dizia, ó irmãos, eu vou mandar aí 10 CDs, tá? Pra você vender aí, pra igreja vender. E já tá bom demais. Não era hoje. Irmão, dá pra vir cantar aqui, pera aqui, deixa eu... Eu não, olha aí minha agenda aí, que dia que tem? Olha aí minha agenda se tem uma vaga aí. Tem um pastor telefonando aqui pra me dar um show lá. Não é louvar a Deus mais. É dar um show, fazer uma apresentação artística. Então os cantores viraram artistas. É o cantor que vai com a roupa toda brilhosa.
Tipo Sidney Magal, entendeu? Tipo Amado Batista. Acho que Amado Batista é mais simples, né? Tipo o Elvis Presley. Né? Aqueles caras lá todos. Aquele, né, dos anos 90, né? Os anos, cara, todo cheio. Parece que foi um anjo que desceu do céu ali e tá cantando ali na igreja. Aí os caras viraram o quê? Artistas. Cantores gospel. Eles não são mais servos de Deus, que vão lá cantar para louvar a Deus, cujos hinos geralmente tinha profecias nos hinos. Os próprios hinos eram tão ricos da palavra de Deus que o Espírito Santo usava aqueles hinos para levantar irmão que estava caído, para dar alegria, para renovar as pessoas. Era coisa incrível. Mas agora os caras vão fazer um show. E todo mundo batendo palma em algumas igrejas, e aquela festa toda. Porque agora eles não querem mais ser os cantores da igreja, os adoradores, né? Que o povo está chamando aí. Esses que estão chamando aí de adoradores não são adoradores, não. Por quê? Porque eles só adoram dia de domingo. Tu acha que Deus vai querer a adoração da pessoa que só adora dia de domingo? Esses dias eu fui numa igreja aqui, no culto de doutrina. Não teve doutrina. O pastor lá chamou 2 irmãos que estavam conversando durante o culto. Eles cantaram lá, Leão de Judá, Judá, e Leão de Judá, e Leão de Judá. E começaram a dançar, e começaram a pular. E os obreiros, o pastor presidente, aquela folia toda. E a bateria já lascando meu ouvido. Eu tive que encher meus ouvidos de papel higiênico, que já estava quase saindo sangue. E aí é papuf, e tem papum, tam. Aí terminou, aí o pastor presidente, formado, tem estudo. Irmãos, para justificar aquilo, tentando justificar aquilo. Falou, irmãos, hoje não teve doutrina, né? Porque o Espírito Santo não permitiu. E também não precisa mais, né? Para que doutrina? O Espírito Santo já fez o que tinha que fazer. Que o Espírito Santo fez o que tinha que fazer o quê, rapaz? Tá de brincadeira? Trocar a palavra de Deus por a exposição da palavra de Deus por um movimento que sem pé sem cabeça. Bom, enfim. E os caras que são cantores, que esse canto é assim, entendeu? Tipo, tá fazendo um teatro, uma apresentação teatral. Assim, sabe? Não é mais aquela adoração, aquele hino cantado, com choro, com lágrimas, com avivamento, para quem é pentecostal, tá? Com línguas e tal. Certo aí? Compreendeu até aí? As pessoas não querem mais ser servos de Deus, elas querem ser artistas do mundo, tipo o mundo. A igreja começou a imitar o mundo, a tornar-se semelhante ao mundo, cultivando, abandonando os valores do evangelho e abraçando os valores do mundo. É a fama, é o sucesso, é ser bem visto, é ser considerado, ser respeitado. Mas esquecem-se que a igreja de Cristo, ela nunca foi bem vista pelo mundo em todos os aspectos. Sabiam que era um povo amoroso, era um povo que ajudava os irmãos, era um povo que ajudava os outros, era um povo que socorria o outro na necessidade. A história da igreja dá para saber, quem lê a história da igreja. Mas era um povo misterioso, a igreja era um povo misterioso. Eles pensavam que a igreja era canibal, eles comiam carne e bebiam sangue de gente, porque eles ouviam lá, vamos comer o corpo e a carne de Jesus Cristo, entendeu? Eles não entendiam, né? Essa simbologia. Né? Aí eles também eles praticam incesto. Lá eles casam irmão com irmã. É mesmo? É, porque eu ouvi um marido chamando a esposa dele de irmã. Entendeu? Era um povo, ninguém entendia, ninguém decifrava esse povo. Entendeu? Porque eles tinham aquele... Ou você tinha ódio, ou você tinha medo, ou você tinha inveja. E já aconteceu comigo. Eu já tive medo, já zombei
E já tive inveja de jovens, na minha época, quando eu não conhecia o Evangelho, que eu não entendia por que aquele cara, um jovem, vivia a vida que vivia. Uma hora eu tinha medo de mexer com ele, outra hora eu tinha inveja, e outra hora eu zombava. Eu acho que isso tudo aí é a inveja, né? Tudo. A inveja é a origem. Mas ao mesmo tempo, vinha aquele momento que eu temia. O irmão. Você vê que era assim antes? Rapaz, tem um irmão aí, ó. Cuidado aí que você vai falar. Tem um irmão aí, entendeu? Então, mas infelizmente a igreja perdeu isso. Aí o que está acontecendo agora, esse fenômeno que está acontecendo de forma mais intensa agora, dos desigrejados, o movimento dos desigrejados, que é um filho de Satanás, é um condenado do inferno, saiu de nosso meio porque não era dos nossos, e maldito seja tu, maldito seja tu. É que hoje em dia os pregadores, eles mandam a pessoa embora da igreja. Quem procura na internet aí, eu já vi vários. Você não quer ficar assim não? Então vai embora, vai pro mundo, vai lá beber cachaça, vai lá se drogar, vai lá se prostituir, fica lá. Não vem pra cá, hein? Torrar a paciência da gente não. Tá entendendo, irmão? Quando na verdade era para ele dizer para o pregador, e geralmente é pregador que faz isso, né? Era pregador de fora, né? Que não sabe o custo de ganhar uma alma, né? Quem sabe o custo de ganhar uma alma, que nem aquele hino antigo, irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Ele não vai mandar a pessoa embora, ele vai dizer, irmão, vai escolher um mestre lá, um evangelista, um presbítero, né? Uma pessoa, um conselheiro, dizer, irmão, procura aquela pessoa, conversa com ele, orienta ele direitinho, ensina o evangelho para ele. Mas não jogar fora, porque, vagabundo. Agora eu estou chamando esses pregadores de vagabundos. Magote de vagabundo, safado. Foi você que deu a sua vida por ele? Foi você que derramou seu sangue por ele? Você por acaso é o dono dessas pessoas? É o dono dessas almas? Foi você quem as resgatou? Para ficar mandando as pessoas ir embora da igreja? Não dá certo. Quando a igreja perde a simplicidade, esses caras eles querem ser o dono das pessoas, dono das almas, dono das vidas, dono da igreja. Esses desigrejados, eu tenho pena deles. Pena, eu vou abrir as aspas aqui, que no bom sentido, porque pena é o sentimento mais pobre que existe. É que é só ter pena e não fazer nada, por isso que é um sentimento fraco. O amor é que é um sentimento nobre, porque o amor faz você ir atrás das pessoas, amparar as pessoas, acolher as pessoas e ensinar o evangelho a elas, discipular elas. Não ficar descendo a pancada, rapaz, sem ensinar, ficar cobrando uma coisa na prova que você não transmitiu para os alunos, você não ensinou, nem indicou um livro para eles, agora vai querer cobrar na prova? Isso é antipedagógico, né? Eu estou falando aqui como pedagogo, né? Isso é antibíblico, rapaz. Ensina, discipula a pessoa de acordo com o que a Bíblia diz. Então, se eu tivesse dinheiro, sabe o que era que eu ia fazer? Eu ia abrir um salão aqui, na cidade de Picos, Piauí, e ia colocar o nome Igreja dos Desigrejados, ou então Igreja dos Desviados, ou então Igreja dos Expulsos, Igreja dos Rebeldes, e ensinar eles o evangelho. Os que viessem e dizer, bora, é porque eu não quero congregar, que eu sou desigrejado, pois vem aqui, prega aí o evangelho aí, para ver se você sabe pregar mesmo. Porque desses desigrejados, geralmente tem alguns que são realmente difíceis. São caras que não querem nada mesmo, são os de Cristo, né? Que é lá de Coríntios, não obedece a ninguém, só quer obedecer a Cristo e fica aí doido aí no mundo, bebendo, pecando, fazendo tudo de errado e acha que está servindo a Deus, né? Que não precisa de igreja. Isso aí não tem base bíblica nenhuma. Mas a gente tem que dar um jeito de trazer essas pessoas, chamar essas pessoas de volta, orar por elas, não apedrejá-las, orar por elas e
modificar, mudar. O que é que está errado com a igreja? Quer dizer que se o marido espanca a esposa, bate na esposa, surra a esposa, humilha a esposa, despreza a esposa, maltrata a esposa, aí a esposa vai embora, agora eu vou ter que orar para a esposa voltar? Ô irmão, volta. Ô senhora, volta para tua casa. Não sei o quê. Não, o primeiro marido tem que mudar. Pá. O marido tem que se comprometer, que não vai fazer mais isso, que vai respeitá-la, que vai amá-la, que vai cuidar, que vai... Eu não posso pedir para a pessoa, eu posso amparar essa pessoa. Um aluguel, um negócio para ela, uma moradia para ela e tal. A igreja tem a obrigação de fazer isso. Se for um casal cristão, principalmente. Mas depois ela não pode voltar, rapaz. Então, essas igrejas, elas têm que... Porque, meu irmão, você lê o evangelho aqui, você lê o evangelho em casa, dizer o quê? Mateus, tal. Quando você chega na igreja, você não vê o evangelho. Essa é uma realidade, não tem como negar. Eu vejo os pastores aí, teólogos, dizendo, né, falando mal dos desigrejados, que eles são não sei o quê, que não voltam para a igreja, porque não dá para voltar. O cara que lê a Bíblia, e que estuda a Bíblia, ele tem mais de 95% de chance de sair dessas igrejas. Eu não estou falando das igrejas de vocês aí não, viu? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Eu sei que tem igrejas aí que são boas. Principalmente nos grandes centros, né? Bons teólogos, pessoas que estudam, pessoas que procuram viver uma vida íntegra, uma vida reta e tudo. Nos anos 90, quando a gente evangelizava uma pessoa na rua, que ela dizia, e agora, eu congregar onde? Eu vou congregar onde? A gente dizia, sabe o quê? Procure a igreja mais perto da sua casa. A gente estava sossegado, tanto fazia podia ir para presbiteriana, para metodista, para batista, para Assembleia de Deus. Estava quadrangular, estava legal, porque lá tinha um evangelho. As pessoas não tinham o conhecimento que tem hoje, mas tinham sinceridade, tinham honestidade e estavam preocupados com a salvação das almas, com a obra evangelística, com a obra missionária. Mas hoje, se eu conseguir uma pessoa, se eu conseguir fazer com que uma pessoa se converta hoje, através da minha palavra, que o Espírito Santo trabalhar no coração dela, porque é o Espírito que convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo, eu não tenho para onde mandar essa pessoa. Eu não tenho coragem de mandar uma pessoa, ganhar uma pessoa e mandar para essas igrejas daqui de Picos. Porque eu sei que lá não tem o evangelho. Lá não tem o evangelho, não tem o evangelho, não tem o evangelho, não tem o evangelho. Entendeu? Então a gente tem que procurar mudar. É a igreja que tem que mudar para trazer essas pessoas de volta. Não é fazer essas pessoas voltarem, mesmo fazer a mulher voltar, né? Usando aqui a metáfora aqui da mulher, do casal, fazer essa mulher voltar e o marido não mudou. Isso aí não tem como. Bom, entendeu aí? Todas essas coisas aí que estão acontecendo, isso repele as pessoas. Eu tenho uns vizinhos aqui que são ricos, né? Graças a Deus, são trabalhadores, trabalham desde criança, é justo, né? Que agora eles tenham riquezas, né? E eles, quando o cara fala do evangelho, eles têm medo de ir para a igreja. Eles têm medo de ir para a igreja, por quê? Porque eles pensam que os pastores querem tomar o dinheiro deles. Ou nada, o cara está querendo meu dinheiro. A primeira coisa que ele vai querer é 100% ou 10% de tudo que eu tenho. Ele já exagera logo, né? De tudo que eu tenho, eles vão querer 10%. Vou ter que vender roça, vou ter que vender terra, vou ter que vender casa, vou ter que vender carro para dar o dinheiro para o pastor ficar rico. Tem pastor que ganha 300 mil reais por mês. Eu não sou contra o cara ser rico, o crente ser rico, o cristão ser rico, o pastor ser rico, o presbítero ser rico. Não. Mas desde que seja com um empreendimento próprio. É um lavrador, é um empresário, é um banqueiro, tem uma editora, tem uma loja, tem uma farmácia, tem uma, sei lá. Mas o cara querer ficar rico através do evangelho, empreender, um empreendedor do evangelho, um empreendedor da pregação.
O cara falou assim esses dias: você sabe quanto é que a gente sofre para preparar um sermão de 1 hora? E a gente chega na cidade, ainda põe a gente num quarto de solteiro. Eu e minha mulher que foi cantar, colocaram nós num quarto de solteiro. Ô, Zé Mané. Jesus nasceu foi numa manjedoura, rapaz. Deus nasceu foi numa manjedoura. Paulo enviou muitas cartas para as igrejas. Cartas poderosas, maravilhosas de ler. De dentro de uma prisão romana, rapaz. Vai se converter. Esses caras são um empecilho muito grande para os evangelhos. Para o evangelho. Mas, o que é que a igreja tem que fazer? Se eu não disser, então eu não concluo, né, a minha mensagem. Estabelecer um modo de vida mais simples, compatível com o evangelho. Compatível com a simplicidade do evangelho, compatível com a simplicidade de Cristo. Compatível com a simplicidade dos apóstolos. Esse é o primeiro princípio. Ao invés de gastar milhões e milhões com mármores, com vidros, com sons de última geração para atrair uma galera que não tem compromisso com o evangelho, faça um salãozão bonito, simples, rústico, comum, e prega o evangelho com poder, com oração, com vigília, com jejum, por amor às almas, por amor a Deus, por amor à obra, por amor à igreja, por amor à palavra, por amor à eternidade, ao outro mundo, sem ser esse materialista aqui, sem esse mundo material. A igreja se tornou materialista, se tornou mundana. Se você analisar uma pequena obra do Russell Shedd, O Mundo, a Carne e o Diabo, que ele faz essa distinção lá diretamente do grego, ele mostra que essa atitude é mundanismo. Querer ser grandão, querer mostrar o carro, mostrar a riqueza, mostrar o ego, né, lá em cima. Para as pessoas admirar, aplaudir, bater palmas. Isso é mundanismo. Mundanismo não é batom não, meu irmão. Mundanismo não é mulher ajeitar o cabelo e ficar bonita, não. Botar um brinquinho bonito, um batonzinho legal, um negocinho fica parecendo uma princesa. Não é isso não, isso não é mundanismo não. Mundanismo é isso que os pastores, os líderes estão fazendo. Que criaram uma monarquia, um reino monárquico. O pastor só sai quando morre. E quando ele morre, ele deixa para o filho. Aí você quer que eu não critique isso? Você quer que eu ache isso normal? Isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. Está totalmente longe, totalmente afastado. Então a primeira coisa que a igreja tem que fazer é adaptar os líderes, os obreiros, os pastores, adaptar seu estilo de vida, mudar para uma vida simples. Não com ambição mundana, com ambição materialista, mas ambicionando a glória de Deus, ambicionando a conversão das almas, o livramento das almas das garras de Satanás, das trevas, para eles terem uma comunhão com Deus, com Cristo. E acabar com esse negócio desses cantorzão aí. Deixa esses cantorzão cantar lá na casa deles, no karaokê, no banheiro. A igreja não tem cantor. A igreja não tem cantor, a igreja não tem pregador. A igreja local não tem pregador, não tem cantor, não tem professor. É obrigado a chamar um lá do outro planeta, arrecadar o dinheiro dos irmãos pobres, passar um ano todinho arrecadando dinheiro, para fazer a festa de 3 dias, que vem um pregador lá de fora, muitas vezes falar besteira, muitas vezes fazer os irmãos pular, dar cambalhota, se tremer, se cair pelo chão, ficar espumando lá pela boca, que eu já vi muito, as irmãs abrindo as pernas, que eu entrei no meio e fechei, e não deixei ninguém pisar nos irmãos caídos, fiquei lá levando porrada lá no culto. E depois vão embora com os bolsos cheios, e fica aquele trabalhão para nós na igreja. O irmão teve tanto poder no domingo, que caiu no chão e ficou 3 horas atordoado. Quando ele levanta, que amanhece na segunda-feira, parece que nunca foi numa igreja. Parece que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. É aquela vidinha velha, rotineira de sempre. Então, acaba com isso. Pregadores da igreja local. Se não tiver um especialista, chama ali outro de outra igreja ali perto, do mesmo campo.
A igreja não tem pregador, rapaz? Não tem cantor? Não tem um professor? Chama lá um professor lá da sede. Dá um curso aqui para esses pregadores aqui, para esses jovens, para esses obreiros aqui, para ver se eles aprendem a pregar o evangelho. Porque eu fui na igreja 4 domingos, em 4 meses consecutivos, que é o 4º domingo, é a ceia, a Santa Ceia. E o pregador desses 4, o pastor, nesses 4 domingos, um em cada mês, que é a ceia, gritou, babujou, sapateou, gritou. As 4 pregações no dia de Santa Ceia, e não falou nem sequer uma vez o nome de Jesus. Um culto de Santa Ceia. Para você ver como é que está o negócio, né? Falou de Abraão, falou de Jacó, falou de José, falou de Davi, falou de Samuel, falou não sei de quê, e nada de Jesus. Então, essa foi uma pregação boa para uma sinagoga antes de Cristo. Agora, filho, Cristo é o astro. Cristo é o ator principal. Cristo não é assim, um figurante, simplesmente um figurante. Ele é o centro. E eu li hoje, o Franklin Ferreira postou lá eu até compartilhei, assim, Cristo é o centro, mas existe o centro do centro, que é a morte e a ressurreição de Cristo. A ressurreição é uma coisa poderosa. Quando você tem essa percepção de que Cristo ressuscitou, a sua vida é outra, cara. Você vive em comunhão com a pessoa que morreu e ressuscitou, a pessoa divina, o Rei dos Reis. Entendeu? É maravilhoso. Então, meus irmãos, meus amigos que não são evangélicos e tal, quero que vocês entendam isso. Não estou dizendo que os desigrejados estão certos. Não estou dizendo que dar o dízimo não é certo, é errado, não. Viu como foi que eu falei, né? Só voltar o vídeo aí e ver. Tem que descobrir outra forma, mais honesta, de incentivar os irmãos a contribuir com a obra, que a obra é carente. A obra missionária é carente demais. Tem muitos povos, aqui no Nordeste mesmo, o sertão do nordestino praticamente é um grupo não alcançado ainda. Mas se esses caras aqui, principalmente os pastores grandão, ganham 25 salários mínimos. Ou eu devo falar no plural? Para ficar mais bonito, né? 25 salários mínimos. Já pensou? Não, é porque o obreiro é digno do seu salário. Não, aí você tá de brincadeira com a minha cara. O cara vive que nem um príncipe, que nem um rei, às custas da igreja. Então a gente tem que mostrar para o mundo, para os ricos, que os ricos também são um grupo não alcançado. É um dos grupos não alcançados. Porque eles estão lá nas suas mansões e tal, e sempre desconfiados, porque eles pensam que a igreja querem eles porque querem tomar o dinheiro deles. Eles têm que perceber, não, rapaz, a igreja está querendo a minha alma para Jesus. Não é o dinheiro que eu tenho. Mas infelizmente é essa percepção que o mundo tem da igreja, por causa desses ambiciosos aí. Então, Braz, você vai abandonar a igreja? Então, não sou maluco, não sou doido. Para onde é que eu vou? Não tem para onde eu vou ficar desigrejado? Para cima e para baixo aí? Não dá, o cara não aguenta, cara. É tipo uma brasa tirada do fogo. Então, os desigrejados, vocês estão aqui, entre em contato comigo, vamos abrir uma igreja aqui. A igreja dos desigrejados. Beleza? Deus abençoe a todos. Os amigos aí que me ouviram, que deram um like, é só para me incentivar a continuar com esse trabalho. Eu não quero dinheiro, não. Você não quer dinheiro? Eu não quero, não. Para que eu quero dinheiro? Eu já tenho o que comer, o que beber e o que vestir. E a Bíblia diz, quem tiver isso, se você tiver o que comer, o que vestir e o que beber, estejais com isto contentes. Um abraço.